Tava aqui em casa fazendo meu almoço quando meu gás secou. Já logo tirei ele e fui lá na distribuidora levar. Porque aqui na minha cidade o pessoal não entrega gás em casa. Saí daqui de casa carregando o bujão pesado, minha gente, e cheguei lá na distribuidora. Quando cheguei lá, falei pra menina que tava atendendo lá: ô moça, vim trazer o gás pra me levar um cheio. Meu perfil oficial é Brenilive. Logo ela falou pra mim: mulher, o gás aqui tá 170 e nós não entrega não. Falei pra ela, por isso mesmo que eu vim buscar. Já logo peguei o bujão que tava seco, entreguei pra ela. Quando ela foi pegar, ela só soltou o bujão no chão, que até amassou. Falou pra mim que não tinha condição dela pegar aquele bujão daquele estado não, porque tava muito sujo, ia sujar a roupa dela. Que se eu quisesse levar gás pra casa, que eu voltava com aquele seco, lavasse ele e levasse na distribuidora de novo, que aí sim, ela pegaria ele e me daria o outro. Minha gente, na mesma hora, fiquei enfurecida de raiva, só imaginando eu plantando gás na testa da infeliz. Peguei o meu bujão seco, já logo levei lá pra casa, cheguei aqui em casa, botei ele aqui no tanque, já logo vim lavar, esfreguei, passei até um alvejante nele pra ficar cheirosinho. Pensei comigo, vou voltar lá e agora ela me paga. Aí saí daqui de casa, já logo cheguei na distribuidora. Chegando lá, ela já veio caindo na gaitada. Uai, mulher, tu lavou o gás mesmo, hein? Ficou limpinho. Agora me dê pra cá que eu vou lá trocar. E quando tava sujo, tu falou que não ia pegar, agora tu não precisa de meter a mão não. Já logo soltei pra ela, só saio daqui quando eu falar com o dono da distribuidora. Ela logo me perguntou o que tu quer falar com ele, mulher. Eu falei pra ela, se eu tô falando que eu vou conversar com ele, é com ele que eu tenho que falar, né? Contigo não, vai lá chamar. Já logo ela foi chamar. Quando ela chamou, ela ficou lá no cantinho dela. Já logo o dono da distribuidora veio todo gentil, querendo me agradar. Já logo falei pra ele: ô senhor, tô aqui pra te falar que eu vim trocar um botijão aqui no seu estabelecimento e tua funcionária fez eu voltar pra minha casa com o meu bujão porque disse que ele tava sujo e que ela não ia trocar por causa disso não. Na mesma da hora ele chamou ela e perguntou se era verdade. Ela falou que não era não. Falei pra ela: tu deixa de ser infeliz, tu fala agora que tu fala comigo. Aí minha gente, falei pra ele que era pra puxar na câmera. Assim ele fez. Quando ele puxou na câmera, já logo mandou ela embora. Falou pra ela que não precisava dela trabalhar mais não, despediu ela naquele momento. Já logo a mulher enfurecida veio pra cima de mim falando que tinha filho pra cuidar e que eu fiz ela ser mandada embora. Falei pra ela: tu não quisesse ser despedida, era só ter me entendido direito, porque tu tá achando que ia me humilhar e ia ficar por isso mesmo, tu tá muito enganado. Ele achou que a conta seria somente a conta ali do restaurante. Eu falei: não, que tirei da minha... Comecei a tirar as notinhas da minha bolsa. Que eu pedi recibo, fiz questão de pedir recibo de tudo. Falei: ó, isso daqui foi a maquiagem que eu paguei pra poder estar aqui com essa cara aqui belíssima. Isso aqui foi o cabelo que eu fiz. Isso aqui foi as minhas sobrancelhas que eu fiz. Essa roupinha aqui custou tanto. Esse sapato aqui tanto. Essa bolsa aqui tanto. Já que a gente vai dividir, então a gente vai dividir tudo. Aí eu falei: mas não precisa ser só da minha parte não. Me fala aí quanto é que você gastou nesse seu boné falsificado, essa sua camisa que foi lá do camelô que eu sei, essa sua calça de coquetel que deve ter sido R$20 ali na alfândega, que a gente vai botar aqui, vai somar. E não vamos esquecer o Uber. Você não foi me buscar, você tem carro, não foi me buscar. Eu vim de Uber, então a gente não vai esquecer o Uber. A gente vai pegar aqui tudo que a gente gastou nesse encontro. Afinal de contas, você não veio sozinho, beleza, eu fui também. E a gente vai somar aqui e dividir pra nós dois. Porque você não quer dividir a conta? Você não foi tão abençoado? Então agora a gente realmente vai dividir tudo que foi gasto aqui nesse encontro. Porque se você não dividir comigo, eu não vou pagar. Aí isso aqui que ele falou. Aí ele jurou pro minha cara e falou assim: eu não tenho obrigação de pagar o que você gastou pra poder vir me ver. Eu falei: ué, mas foi você que disse que queria dividir tudo. Se é tudo, então é tudo. Aí ele começou a discutir falando que era um absurdo. Gente, eu peguei a minha bolsa, levantei e saí, fui embora do restaurante. Aí na hora que eu tava passando na porta, eu falei: olha, tudo por conta do querido. Ele ficou tão chocado que ele ficou assim, ó: fui embora, galera. Galera, fui embora. O quê? Do jeito que ele falou. Gente, eu não dividia. Tava começando a fazer aqui minha salada pra gente poder estar almoçando. Quando eu escuto chamando o nome do meu filho lá fora, que eu saio lá, era duas mulheres, sabe? Uma mais nova e outra já mais de idade. Daí eu perguntei o que elas gostariam com o meu filho. Ele mora aqui? Eu disse: sim, é nessa casa aqui, pois ela estava batendo na outra casa. Mas ele não tá aqui no momento não, ele tá pro trabalho. Mas pode ir adiantando o que você quer com ele mesmo. Olha, é o seguinte, tá vendo essa moça aqui? Ela é minha sobrinha, sabe? Ela veio morar comigo aqui na cidade, ela é do interior. Eu disse: pois bem, mas o que foi que aconteceu mesmo? É o seguinte, ele tava saindo com ela e agora ela tá grávida. E aí ela falou pra ele, sabe? Mas ele não quer assumir. Daí eu falei que vinha na casa dele conversar com os pais deles. Mas como ele não tá aí, eu vou conversar com você, que é a mãe. Eu disse: não, pois pode falar, eu quero que ele assuma. Já que ele foi homem pra fazer, ele tem que ser homem pra assumir. E mal ela terminou de falar, ele chegou em casa. E eu: Guilherme, vem aqui, vamos resolver esse assunto aqui, porque ela tá falando que tá grávida, tá esperando um filho teu e tu não tá querendo assumir. Eu quero saber que história é essa, porque se tu foi homem pra fazer um filho na filha alheia, vai ter que ser homem pra assumir. Não é obrigado tu casar com ela não, mas a responsabilidade de pai é tua. E se tu não queria ser pai, você tinha que ter esse cuidado, meu filho. E é bom tu resolver essa questão aí. Se tu tem certeza que esse filho é teu, você vai assumir sim. Ô mãe, é o seguinte, mãe, eu só saí uma vez com ela, eu nem tenho certeza se esse filho é meu. Eu disse: não, se você não tem certeza nada que um exame de DNA não resolve. E se ela tá afirmando que é seu, é porque deve ser seu. Então seja homem e converse direito com ela, resolva esse assunto. Daí a tia dela foi e falou assim: é, porque já faz um bom tempo que eles estão saindo, como é que ele não tem certeza se esse filho é dele? E é como você falou, é só esperar essa criança nascer e fazer um teste de DNA, que aí você vai ter certeza se tu é pai ou não. Porque ela tá dizendo que tu que é o pai. E eu confio na minha sobrinha, porque ela tava saindo só contigo. Ela não ia fazer eu vir na tua casa sem ter certeza se tu é o pai, não. Daí eu falei pra ela: pois bem, vamos fazer o seguinte, vamos esperar a criança nascer, a gente faz o teste de DNA. Até lá, ele vai assumir sim a criança, ele vai ajudar no que for preciso pra essa criança nascer saudável. E vai comprar todo o enxoval. E quando sair o teste de DNA, ele vai pagar a pensão e registrar a criança. Eu dou minha palavra que ele vai assumir essa criança sim, se ele for o pai. Não precisa vocês se preocupar, não.
E nisso elas foram-se embora. E aí, minha gente, eu quero saber de vocês se meu filho tem que assumir a criança antes de fazer o teste de DNA ou... Paixão, vamos namorar? Por quê? Porque eu tô afim. Oh, eu tô afim, mas eu quero saber por que você tá afim. É porque eu tô afim, paixão. E por que você tá afim? É porque eu quero, você não quer? Eu falei pra você, se você estourasse a fatura do cartão de novo, eu não ia pagar. Você vai se virar. Cadê meu cartão, neném? Cadê meu cartão? Você não quer, amor? Tá aqui meu cartão. Tá Você aí. estourou a fatura do meu cartão, neném? Não. Eu vou olhar no aplicativo. Eu vou olhar aqui no aplicativo. Não estourou mesmo não, neném. Não. Você bateu o carro, neném? Não, amor. Comprou fiado, você comprou fiado por aí, Não, neném? não comprei. Então por que você tá afim? É porque eu tô afim, porque eu quero. Do nada, assim, de repente. E tem que ter, assim, algum motivo? Pra você tem, pra você sempre teve. E hoje eu vou descobrir o que tá acontecendo. Gente, eu só te chamei Você tá com a cara muito lisa, neném. Tá vendo? Você tá com a cara muito lisa. Eu vou descobrir o que tá acontecendo, né? Vai ter uma conversinha. Minha vizinha passou aqui com uma caixa de cerveja, 2 pacotes de carvão e 1 quilo de carne. Ela parou e ficou conversando comigo e falando: minha filha, Bolsa Família é pra me luxar, é pra me curtir mesmo. Ah, pois eu vou dar muito dinheiro pra macho. E ela ficou aqui conversando comigo, conversa vai, conversa vem. Eu fui e disse assim: mulher, você sabia que o dinheiro do Bolsa Família você tem que gastar com seus filhos? Ela foi e falou: pois sim, quem que vai saber que eu tô gastando comigo? Minha filha já fica esperando o Bolsa Família cair pra me fazer minha unha, meu cabelo, fazer um churrasquinho e chamar uns amigos. Eu fui e falei: ah, pois minha filha, aqui em casa é diferente. Assim que meu Bolsa Família sai, eu já faço umas comprinhas, pago uma água, um talão de energia, porque afinal isso é uma ajuda do governo, para as crianças não passar necessidade. Quando foi hoje, só ouvi os batidos no portão. Quando eu abro, eram os filhos da vizinha. Ô tia, minha mãe mandou lhe pedir 2 massas de cuscuz e 1 pacote de café. E ela perguntou se a senhora tem uma margarina, que a gente tá sem ter o que comer dentro de casa. Eu falei: diga à sua mãe que crie vergonha na cara. Meu perfil oficial é Dilma Arruda. Que quando ela receber o dinheiro do Bolsa Família, ela compre comida pra casa de vocês. Que eu não tenho obrigação de estar sustentando ninguém, não. Mas menina, é cada um que me aparece. Diga aí, meu povo, o que vocês fariam se tivesse no meu lugar? Deixa aqui nos comentários. Não, cara, eu tô procurando uma mulher bonita, nova, solteira, sabe? Pra me casar e dar tudo que eu tenho. Moço, Calma faz aí, favor aqui. calma aí, parceiro, depois nós conversamos. Diga, Você tá procurando uma mulher nova, bonita e solteira? você ouviu a conversa? Ouvi. E aí, você tá interessada? Eu tô. Pois pronto, pô, vai dar certo. Você acabou Rapaz, de e achar. você é o perfil que eu tava procurando. Bonita, solteira? Solteiríssima. Pois pronto, vai dar certo. Pois é, porque eu também tava procurando esse tipo de homem. É? Aham. Olha Eita, só. deu certinho. Pois pronto, eu tava bem aqui na casa do vizinho e saí pra me falar sobre isso, olha. Moça, assim, o que é que você tem pra me dar? O que é que eu tenho pra dar? É. Ah, eu tenho muito amor, sabe? Muita dedicação para que eu vou lhe dar para você. E outra coisa, a coisa mais importante que eu quero lhe dar, sabe? Que é 3 filhos. Já fora de trabalho, já estão tudo grandinho. Moço, Calma, moça. que sai bem aqui da minha frente, senão eu te arreio esse cabo de vassoura bem aqui. Você não quer meu carinho, não? Quero não. Calma, Que moça. amor não enche barriga não. Bora, sai da minha frente aqui. Quando minha nora gritou, cala a boca, velha inútil, na frente de toda a família no jantar de domingo, ela não fazia ideia de que aquela seria a última vez que me desrespeitaria. O que aconteceu depois mudou tudo para sempre. Meu nome é Carmen, tenho 68 anos, e essa história começou há 5 anos, quando meu filho Ricardo se casou com Amanda. Desde o primeiro dia, percebi que ela não gostava de mim, mas nunca imaginei até onde sua arrogância chegaria. No início, eram apenas olhares tortos e comentários ácidos. Dona Carmen, a senhora não acha que está exagerando no tempero? Ela dizia quando eu cozinhava. Ou então, que bom que a senhora tem tanto tempo livre para arrumar a casa, sempre com aquele sorriso falso que me dava arrepios. Ricardo, meu único filho, sempre foi um bom menino, trabalhador, carinhoso, mas completamente cego quando se tratava de Amanda. Ela sabia exatamente como manipulá-lo. Na frente dele era a nora perfeita. Ai, sogra, deixa que eu faço isso para a senhora. Dona Carmen, a senhora precisa descansar mais. Mas quando ficávamos sozinhas, mostrava suas garras. Escuta aqui, velha, você pode enganar meu marido com essa pose de coitadinha, mas comigo não cola. Esta casa é minha agora, então é melhor se acostumar, ela me disse um dia, enquanto Ricardo estava no trabalho. Eu mordia a língua e engolia seco. Não queria causar problemas no casamento do meu filho. Afinal, ele parecia feliz. E Amanda estava grávida do meu primeiro neto. Pensei que talvez a maternidade a mudasse, a amadurecesse. Que ingênua eu fui. Depois que Gabriel nasceu, tudo piorou. Amanda passou a me tratar como uma empregada não remunerada. Carmen, troca a fralda do bebê. Carmen, esquenta a mamadeira. Carmen, lava essas roupas. Nunca um, por favor, nunca um, obrigada. Era sempre uma ordem seca, como se eu fosse sua subordinada. O pior era quando
quando ela recebia as amigas em casa. Elas vinham com suas roupas de marca, bolsas caras, e Amanda fazia questão de me diminuir na frente de todas. Gente, vocês nem imaginam o trabalho que é ter sogra morando junto. A Carmen não sabe fazer nada direito. Eu que tenho que ensinar tudo, dizia, enquanto as amigas riam. Uma vez, uma delas comentou: "Nossa, Amanda, que sorte você ter ajuda em casa." E Amanda respondeu na lata: "Ajuda? Essa velha só me dá trabalho. Se não fosse pelo Ricardo ter pena dela, já teria mandado para um asilo." Fingi que não ouvi, mas aquelas palavras cortaram meu coração como uma navalha. Fui para o meu quarto e chorei em silêncio, me perguntando onde tinha errado na criação do meu filho para ele permitir que me tratassem assim. Os meses foram passando e Amanda foi ficando cada vez mais ousada. Começou a reclamar do meu jeito de vestir, do meu perfume, até da minha risada. "Dona Carmen, a senhora não acha que essa roupa está meio inadequada para a sua idade? Esse perfume está muito forte, está incomodando o bebê. Pode rir mais baixo? Gabriel está dormindo." Eu tentei conversar com Ricardo algumas vezes, mas ele sempre defendia a esposa. "Mãe, Amanda está estressada com o bebê. Seja paciente. Mãe, talvez a senhora esteja exagerando." Amanda sempre foi educada comigo. Era como se ele tivesse vendas nos olhos. O que Ricardo não sabia é que eu tinha um segredo que guardava há anos e que mudaria completamente a dinâmica daquela casa. Mas ainda não era hora de revelar. Quantas garrafas tem ali, Whindersson? Eu dizia 4. Ela 4 garrafas, né? Ô, Whindersson, faz eu quebrar teu pescoço quando eu chegar, não. Só que meus amigos, quando ele via que minha mãe saía pra trabalhar, eles iam me chamar, porque eles tinham medo da minha mãe. E aí eu fui encher as garrafas, a mamãe saiu e eles pá, no portão. Eu digo, o que é isso? Quando eu abri, parecia a visão do inferno. Tipo, ô menino feio, minha gente. Ali pra ter fiura não tinha preguiça não, aqueles meninos. Eu juro que eu não sabia como eu lidava com aqueles meninos. Era tudo torto, parece que era o braço de um, a perna do outro, era tudo. E veio o líder falar comigo, ele veio todo torto assim. "Ei, otário, bora rogar?" Eu disse, bora. "Rogar o quê?" Ele disse, "do Betis." "Você já brincou do Betis?" 2 latas de óleo, uma aqui, outra ali. Na frente da lata um cara com um bastão, né? Aqui, ó, uma ripa que a gente achou, quebrou em 2, deu uma pra cada, aqui. Atrás da lata um cara com uma bola pra derrubar a lata do outro. E quem tá com a ripa, ó, quer bater. E eu era o cara da bola. Eu era um menino que eu tinha uma mira. Meu Deus, era impressionante, eu não errava uma. E eu chegava com uma marra daquele menino mesmo, boleiro, tá ligado? Os caras quando descem do ônibus com o fonezinho da Beats, assim, ó. Só que eu cheguei e tinha um menino diferente. Loirinho, bonito, eu digo, já não é amigo meu, esse aí. Uns pezinhos rosa, eu digo, não é amigo meu mesmo. Os pés dos meus amigos eram cinza. Eu, tudo bem, achei bonito, né? O cara queria lá assistir, só que ele pegou o taco. Ele pegou o taco, eu já comecei a me inchar assim. Falei, esse menino tá me desafiando, cara? Quando ele pegou o taco e me encarou, aí eu enchi meu coração de ódio. Arrancou, eu digo, eu vou mostrar pra esse mongoloide como é que joga isso aqui, que isso aqui é a minha área. Peguei a bola, botei a força que eu tinha. Etilândia, olha. Eu joguei essa bola mais ou menos 350 km Fahrenheit. Eu digo, pega, galeguinho, pega. Meus amigos, esse menino rebateu com uma ignorância tão grande que a terra parece que ficou em câmera lenta pra mim, cara. Eu juro pra você, eu joguei a bola, ele fez isso aqui, ó. Eu olhei pros meus amigos, tava todo mundo assim, ó. Eu olhava pras folhas das árvores, tava caindo esses penas longe. Quando a bola passou por mim, eu disse, essa daí é minha. Só que ela foi subindo. Hello darkness, my old friend. Eu olhei pra esquina, mamãe voltando pra casa já. Eu falei, e as garrafas? Eu olhei pra cima e disse assim, Jesus, me ajuda aí, cara. Na hora, eu olhei pro lado, mamãe parou a moto, começou a conversar com a amiga dela. Eu digo, ô Jesus, obrigado, cara. Baixei no portão, o portão não via um óleo, tinha uns 15 anos. Ele quase grita o nome da minha mãe, Atilândia. Eu puxei ele, roda nisso! Deu 10 segundos, eu senti uma mão no meu ombro, ó. Eu disse, tomara que seja Jesus, cara. Quando eu olhei pra cá, as unhas pintadas. Eu digo, Jesus não pinta unha. Eu olhei pra cima, mamãe. Quando eu entrar, nós se acerta. Só mamãe entrou dentro de casa. Quando ela olhou pras garrafas, eu... O Whindersson quer isso aí. Eu, mãe, a senhora vai me bater, vai! O Whindersson, vem cá, mãe! Eu corri pro canto e a mãe, quando ela chega no canto, ela não lhe bate no canto, não. Ela traz pro meio da sala. Meu amigo, nesse caminho, ela me puxando e eu, não! Não! Ah! Quando a lapada pegou, eu falei, pá!
Nem doeu. A tia do meu marido, sempre que ela precisava de alguma coisa, de algum dinheiro, de cartão emprestado, ela sempre pegava aqui em casa com meu marido ou comigo, até porque ela sempre pagou certinho. Porém, dessa última vez que ela pegou o cartão, ela também pagou certinho. Porém, começou a chegar várias cobranças de loja, de lanche, de várias coisas no cartão dele. E ele ficou pensando assim, talvez ela pegou e passou o cartão em outras lojas, né, e as cobranças tá chegando. Aí, eu tinha umas coisas pra resolver na rua, e eu falei pra ele, não precisa ligar pra ela, deixa que eu mesmo passo lá na casa dela e falo pra ela, né, que tal dia vence e tudo. E foi isso que eu fiz. Peguei, fui resolver o que eu tinha que fazer, e quando eu tava voltando, eu já passei na casa dela, e aí ela me ofereceu um café e tudo, a gente conversou ali, e ela ficou assim, apavorada, porque ela disse que não fez outras compras, além da que ela já tinha me pagado. Daí eu falei, ué, mas tá acontecendo alguma coisa, porque a última que usou o cartão foi você, não te incriminando. Mas alguma coisa aconteceu, eu vou ter que ir no banco. Daí eu liguei pro meu marido, né, falei, acho que clonaram nosso cartão, então passando, algum bandido pegou e tá usando nosso cartão indevidamente. Meu marido veio, a gente foi no banco, conversamos com o gerente do banco, queria cancelar aquelas compras, até porque não tinha sido nem a tia do meu marido e muito menos a gente. Daí o gerente falou que não tinha o que fazer, né, porque as compras já tinham sido debitadas e tudo. A gente foi até os estabelecimentos, um por um, pra ver se a gente conseguia puxar na câmera. Tinha passado nosso cartão em 4 estabelecimentos, porém só um tinha câmera. Quando eu vi quem que tinha pegado o cartão do meu marido e tava fazendo compras como se não houvesse amanhã, na mesma hora eu chamei a polícia. Tava aqui cuidando das coisas, né, pra poder ir no mercado com meu marido, daí chegou o amigo dele. Ei, fulano, tu vai fazer o que agora? Meu marido disse, não, eu vou no mercado com a mulher. Olhou pra mim assim, todo desconfiado. Por quê? Não, quer te chamar pra nós ir ali, é coisa rápida. Tua mulher ainda tá fazendo limpeza, bora lá até ela se arrumar, dá tempo. E daí meu marido olhou pra mim, amor, eu vou lá, que é rapidinho, vou lá dar uma ajudinha pra ele. Beleza, saiu, já tava arrumado, entrou no carro e foram e deixou a moto dele. Tá bom, e daí passou 1 hora, 2 horas, deu hora de eu ir no mercado e nada desses homens voltar, beleza. Me arrumei, peguei a moto do meu marido e fui. Quando eu vou passando de frente um bar lá, se tá meu marido, ele, o amigo dele, cada um com a mulherzão do lado, beleza. Peguei, passei direto, fiz minhas compras, voltei eles no mesmo lugar. E daí eu só tirei a fotinha, fiz o vídeo, né? Vim pra minha casa deixar minha compra. Quando cheguei em casa, eu me arrumei todinha e fui lá pro boteco. Quando eu cheguei lá no boteco, que ele me viu, ele tomou espante. Aí, mas também ele não disse nada. Encostei na mesa do boteco, falei assim, bonito. Ele olhou pra minha cara, o quê? De onde eu te conheço? Falei, você não me conhece não, é? E ele disse, eu mesmo não, tá ficando é doida. Tanto ele quanto o amigo dele, deu uma de doida. Daí a loura que tava do lado disse assim, o que tá acontecendo aqui, fulano? Não, nada não, deve ser uma doida velha qualquer. Beleza, meu filho. Peguei, fui lá pra outra mesa, comecei a tomar uma cervejinha lá de boa, também não fiz barraco. Quando deu fé, chegou um gatão lá e começou a pagar cerveja pra mim. Sentou do meu lado, conversa vai, conversa vem, vamos pra minha casa. Fomos pra minha casa. Aí ele não se aguentou não, que além do bicho ser boi é egoísta. Beleza, vim pra minha casa com gato. Quando eu tô em casa bem de boa com o gatão, chega ele na minha porta fazendo barraco. Falei, é o quê, menina? Baixa teu tom de voz que eu nem te conheço. Ele olhou pra mim, é o quê, essa bicha velha nojenta? Eu bem sabia que tu não valia nada, aí não prestou não, minha gente. Peguei roupa dele, o que tinha. Falei, ó, vou daqui, que você pra mim é o estranho. Não foi assim que tu disse lá na mesa? Tu deve ser um doido velho qualquer, né? Não é assim que tu disse? Botei pra correr e deixei o gatinho dentro da minha casa. Ele gritou e disse que isso não ia ficar assim não, que eu devia satisfação a ele. E eu que fui inventar de namorar uma sapatona achando que não iria ser traída, e no final eu terminei me lascando do mesmo jeito. Todo homem que eu me envolvia me metia uma gaia, quando não era isso, voltava pra ele. Depois do meu último relacionamento, né, eu passei uns 2 anos sem me envolver com alguém, fiquei focando somente no meu trabalho. Nesse tempo, né, eu recebi uma promoção e tive que fazer uma transferência, e no caso eu tive que me mudar pra outra cidade. E nesse novo ambiente, né, que eu tava trabalhando lá, eu conheci várias pessoas novas, né, e fiz amizade com essa menina. Na minha cabeça eu achava que era só amizade, sabe? E aí a gente foi ficando bastante íntima, e eu ficava falando, né, sobre meus relacionamentos, e falei que eu já tava com mais de 2 anos que não me envolvia com alguém, e ela falou também que fazia muito tempo que ela não se envolvia com alguém. E nessa conversa, ela me falou que ela era sapata. E, gente, zero preconceito, até porque eu tenho uma irmã, eu tenho tia que são, e normal pra mim. Só que eu nunca tive curiosidade pra esse lado, sabe? E aí a gente começou a sair bastante, né? E teve um dia que a gente tava numa festa, nesse dia eu bebi um pouquinho além da conta, e meio que a gente acabou ficando. E obviamente, né, eu não tô colocando a culpa na bebida, né? Nesse dia ela deu uma investida e eu fiquei assim, por que não, né? Vamos tentar pra ver o que vai dar. E a gente foi ficando, né? Com o tempo a gente começou a namorar sério e a gente gostava de sair bastante. E a gente se entendia e se dava tão bem que eu chegava até a me questionar, será que ela realmente é a tampa da minha panela? E um dia a gente foi a um churrasco, né? Aí um colega meu que tava lá, ele me chamou de canto e falou assim, olha, eu não quero confusão, mas eu só tô te falando isso porque eu conheço você e você é uma ótima pessoa. E eu sei o quanto é ruim passar por isso. Eu sei o quanto é ruim estar com a pessoa que ela pinta e borda, todo mundo sabe, mas ninguém tem aquela consciência de chegar pra você e falar. Mas essa fulana bem aí, com quem tu tá se envolvendo, toda vez quando vocês saem junto, né, quando ela sai assim de perto de tu, ela passa o rodo em geral. E quando ele me falou isso, gente, sinceramente eu não senti nada, até porque é algo que eu já esperava, já tava acostumada, que eu não me surpreendi de jeito nenhum. Aí eu agradeci, voltei pro meu lugar, né, que era lá onde ela tava, e fiquei só esperando, né, quando ela fosse sair pra mim ir atrás. Porque eu não tinha esse costume, sabe, de estar com a pessoa sair e eu ir atrás dela. Aí ela virou pra mim e falou assim, amor, eu vou ali no banheiro, mas eu venho já já. Aí passando uns minutinhos, né, que ela tinha...
Meu irmão vendeu a casa da nossa mãe, que ela deixou de herança, pra pagar a cirurgia plástica da esposa dele, sem me falar nada. Como de costume, eu sempre vou na casa de minha mãe dar aquela limpada por lá, porque sempre tem aquela poeira. E quando ela era viva, eu sempre ia lá. E agora que ela faleceu, eu continuo indo. Quando eu cheguei lá, logo em seguida, meu irmão aparece, acompanhado de um casal. Não dei muita importância, continuei limpando a casa. E ele andando pelos todos os cantos da casa, mostrando a casa pra esse casal. Até, no entanto, eu nem tinha percebido nada, o que ele tava fazendo. E de repente, ele me chama assim: ei, maninha, vem aqui, que eu tô precisando de falar contigo. Eu fui lá até onde ele, e ele solta assim pra mim: olha, maninha, é o seguinte, esse rapaz aqui comprou a casa de mamãe, sabe? Já fazia tempo que eu queria vender essa casa, porque ela não tá servindo de nada, só juntando poeira, sujeira e juntando conta pra gente tá pagando, como de água, de luz, e a gente não tem essa condição de tá mantendo essa casa aqui, não. Aí, maninha, tu assina esses papel aqui e me passa a tua chave Pix, que eu vou te passar o valor da tua herança, que tu merece, sabe? Porque tu sabe que eu sou o irmão mais velho, e sempre o irmão mais velho recebe um pouquinho a mais. E até ali ele falando, eu sempre calada, sabe? Só escutando o que ele tava falando. Mas, menino, quando eu soltei minha língua, eu pulei nele logo, foi com tudo. Assim pra ele: olha, meu irmão, em primeiro lugar, eu nunca concordei em tu vender essa casa. Essa casa que a mamãe deixou tanto pra você quanto pra mim. E outra coisa, se tu fosse vender essa casa aqui, ia ser dividido meio a meio. Não tem esse negócio de irmão mais velho e irmã mais nova, não. E eu não vejo nem o trabalho que tu tem nessa casa, porque aqui quem vem limpar essa casa aqui todo final de semana sou eu. E nunca reclamei porque tá limpando a casa que era de mamãe, não. Tu sabe que a mamãe sempre gostou das coisas dela limpinha, e é por esse motivo que eu venho aqui sempre limpar. A questão de água e de luz, o talão vem bem baixinho. E também tudo bem, se tu quiser te fazer da herança que a mamãe deixou pra gente, porque aqui nessa casa tu sabe que ela criou nós dois com muito suor, com muita garra. Mas daí tu querer vender uma coisa, sem me falar nada, e vem pedir pra me assinar esses papel assim. Tu acha mesmo que eu vou assinar sem ler, sem caçar os meus direitos? Tu acha mesmo? Ainda insistiu falando assim: ah, mulher, deixa de enrola. Isso aí é só uns papel de compra e venda. Depois o oficial nós vamos no cartório passar pra eles. E ver se para de estar dificultando as coisas. Tá vendo que já tem um comprador da casa. Se a gente perder essa oportunidade, a gente não vai achar outro, não. Não quer que a pessoa quer comprar casa nesse bairro aqui, nessa rua, não. Outra coisa, minha esposa já tá de cirurgia marcada e ela precisa desse dinheiro aqui, que é o marido dela que tem que bancar ela. E nisso que ele falou, eu dei uma gargalhada na cara dele e falei: pô, vá trabalhar pra você conseguir o dinheiro pra você pagar a sua cirurgia da sua esposa, porque daqui você não vai conseguir agora, não. Sei que depois de muita conversa, sabe, muito ele fala no pé de mim. Minha enteada passou aqui em casa depois da escola pedindo água. O sol tava muito quente, falou que tava com muita sede, e ela mais duas meninas e pediram um copo d'água. Eles entraram pra beber e acabaram que uma delas esqueceu uma mochila em cima da cadeira da cozinha. Quando eu abri a mochila, vocês vão imaginar o que tinha lá dentro. Bom, eu até que tenho uma relação razoável com a minha enteada, até mesmo porque eu não me meto na criação dela. Ela vem a cada 15 dias passar o final de semana com a gente, mas às vezes ela passa aqui durante a semana, até mesmo porque a gente mora a uma rua do colégio dela, bem pertinho da escola dela mesmo. A casa dela é bem mais longe, ou seja, quase todos os dias ela passa na porta da nossa casa. Então às vezes ela entra porque a gente tem um bebezinho pequeno, que é irmão dela, então às vezes ela vem pra ver o irmão. Lembrando que a minha enteada tem 15 anos. Então ela quase sempre vem ver o irmão, fica aqui um pouquinho, depois ela vai embora. Geralmente é depois da escola. Eu acho particularmente que a minha enteada ela é muito solta, sabe? Acho que a mãe dela cria ela assim muito solta desde novinha. Ela vai pra tudo que é lado, ninguém pergunta nada, não tem um horário pra chegar em casa, ela também não tem um horário pra sair. Esses dias ela chegou lá em casa, era 7 horas da noite. Ela sai da escola às 5. Ela chegou lá em casa às 7 horas. Eu falei: tá vindo da onde? Da escola. Como é que tá vindo da escola se ela sai 5 horas? Era 7. E a gente mora pertinho da escola. Não leva 5 minutos. Eu, se fosse mãe dela, ia querer essa explicação direitinho. Mas a mãe não se importa, o pai muito menos, e fica por isso mesmo. As meninas que andam com ela, a amizade dela também, aparentemente não são grandes coisas, mas a mãe acha normal, o pai acha normal, todo mundo acha normal e fica por isso mesmo. A avó bajula ela demais. Enfim, gente, é isso aí. No final do mês passado, teve um problema lá na escola, com um problema de água. A escola começou a liberar os alunos mais cedo. Pra que saía 5 horas da escola, tava saindo 3. Nisso, o sol tava sempre muito quente. Esse horário, né, o horário assim do pico do sol. E ela sempre passava lá em casa, sabe? Eu saía cedo, ela sempre passava lá. Pedia água. E em questão, ela parou, chamou, né, falou: tia, a gente pode encher nossa garrafinha? Tava ela e mais 2 meninas. Eu falei: claro, entra aí. E elas entraram, foram até a cozinha, encheram as garrafinhas, cada um tava com a sua mochila. A minha enteada foi até o quarto, a irmãzinha dela tava dormindo, ela brincou com a neném, só fez um carinho, depois foi embora, falou que voltava depois pra brincar com a neném. Eu falei que tudo bem e elas foram embora. Eu tava varrendo a frente da casa, então quando elas saíram, eu terminei de varrer a frente da casa. Só quando eu entrei, que eu me atentei que elas tinham deixado uma mochila. Alguém tinha deixado, uma delas tinha deixado uma mochila em cima da cadeira na cozinha. Na hora que eu vi aquilo, eu tirei uma foto e mandei pra ela, falando que a mochila tinha ficado ali. Na verdade, eu nem escrevi nada, eu só tirei a foto e mandei. Gente, ela ficou de um jeito, quando eu mandei a foto, ficou extremamente nervosa, perguntando se o pai já tinha chegado, falando que não era pra deixar o pai pegar a mochila. E, pelo amor de Deus, me ajuda, não deixa meu pai ver essa mochila. É claro que eu desconfiei. O que tinha ali dentro que o pai dela não... A toalha azul é a sua e a rosa é a minha. Essa aqui é a sua, tá? Tá. Não acredito, eu te falei que a toalha rosa era minha. Aproveita que você já tá usando a rosa é a sua e a azul é a minha. Repete pra eu ouvir. Tá bom, nega, tá bom. A minha toalha é a rosa e a sua é a azul. Pois é, então foca na toalha rosa, que a rosa é a sua, viu? Não acredito que você tá usando minha toalha de novo. Qual que é a dificuldade de você usar a sua toalha? Meu filho, você pode usar essa toalha aqui,
E a minha é verde. Pra não ter perigo, eu vou ficar segurando ela. Ó, bom banho pra você. Tá cheiroso, hein? Ué, tomei banho. E qual que é a toalha que você usou? Ué, com a toalha branca. A branca? Aqui, ó, com essa daqui. Não acredito, você usou a toalha de rosto. Você tem algum bem que ela pode estar interessado? Eu tenho moto. Não entendi a risada. Assim, eu vou falar daqui, do Você bairro tem que eu uma moro. moto, você acha que eu tô interessado porque você tem uma moto? Não, então, eu vou falar aqui da situação daqui, né? Quando eu tava a pé, minha vida era tranquila. Depois que eu comprei uma moto, eu comecei, né? A sair com mais pessoas, conhecer mais mulheres. Aí eu não sei, nunca sei se as mulheres estão saindo comigo porque querem sair comigo ou se estão apenas interessadas na minha moto. Porque hoje em qual dia tem moto muita que mulher é, interesseira. Gleison? Eu tenho uma Pop 100. Parabéns pela sua conquista. Obrigado. Aí, não sei, Nada. Foi fácil conseguir, que eu ganho bem. Aí, rapidinho eu comprei. Que bom. E eu que fui dar uma chinelinha nova, né, pra minha enteada, só que ela simplesmente jogou no lixo. A minha enteada, ela morava comigo, com o pai dela, né, e a gente até que tinha uma boa relação, pelo menos eu até achava. De uns dias pra cá, né, eu tava vendo que o comportamento comigo dela tava um pouco diferente, principalmente depois que ela chegava da casa da mãe dela. Uma vez eu fui até tentar conversar com ela, né, pra saber se tinha acontecido alguma coisa, só que ela me deu foi patada. Então, daí por diante, né, eu sempre preferi ficar mais na minha. E eu vendo, né, que ela tava precisando de uma chinelinha pra poder sair, porque a dela tava numa situação precária, né, e como o pai dela ainda também não tinha recebido, então eu fui lá, comprei pra dar essa aqui de presente pra ela. A menina, ela simplesmente não disse nada, ela só pegou a sandália, né, e saiu. Ela simplesmente virou e saiu, e eu fiquei lá, né, parada com minha cara de taxa. Aí eu pensei, né, pelo menos a minha parte eu já fiz, né? Porque assim, gente, eu não tinha a menor obrigação nenhuma, né? Mas eu gostava daquela menina. E aí foi passando os dias, né? E eu notei que ela não saía com essa sandália, ela sempre usando ali a velha. E eu só prestando atenção naquilo, né? Aí quando foi um dia tarde, eu pensei assim, rapaz, não tô fazendo nada, vou mesmo dar um grau lá naquele meu quintal, né? Aí eu fui lá limpar meu quintal, fui lá dar uma varrida, né? E aí quando eu fui lá juntar o cisco, né? Pra mim jogar lá no final do cercado, gente, lá na parte que a gente joga o lixo, a chinela da menina tava lá. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim sem acreditar, porque tava lá com caixa. Aí eu fui lá, peguei, né? E voltei pra dentro de casa e perguntei por que ela tinha feito aquilo. Aí ela já veio na pior ignorância que na hora, gente, eu até me assustei, porque eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Porque antes a gente se dava muito bem. Aí eu ver ela daquele jeito, eu fiquei bastante surpreendida. Ela começou a dizer, né, que não queria nada que viesse de mim, que eu era uma sonsa e quem devia estar com o pai dela era a mãe dela. Depois da separação dos pais delas, nem o casamento da mãe dela foi pra frente, por conta que o amor da vida da mãe dela é o pai dela. E nessa hora meu marido chegou, né, do serviço, ele pegou ainda a nossa discussão e ele foi lá tentar conversar com ela, né, só que, gente, a menina tava tão assim, de um jeito que ela não queria ouvir ninguém. Eu também tava ali, né, tentando conversar com ela, só que ela simplesmente pegou a chinela e jogou em mim. E eu não vou mentir pra vocês, que nessa hora um negócio parece que me deixou foi cega, que eu voei pra cima dessa menina, só que meu marido, né, ele conseguiu me tirar rápido de cima dela. Ele ainda obrigou ela a pegar a sandália, né, que ela tinha jogado em mim e a lavar, já que ela não quer respeitar ninguém, nem ele, que é o pai dela. Quando ela terminasse o serviço dela, era pra ela arrumar as malas dela, que ele iria deixar ela na casa da mãe dela. E assim foi feito, né, gente? Mas eu vou falar a verdade pra vocês, eu tô aqui, mas eu tô pensando seriamente em me separar, porque casar com uma pessoa que já tem filho é problema demais. Gente, do jeito que tem, mulher da viria podre, tem homem, né? Eu conheci um cabra lá, lindo demais. Aí passei assim uns 3 meses namorando com ele, sem contato nenhum, né? Só mesmo pegando na mão e tal, aquele fole. E aí quando foi esse dia, ele disse, não, a gente vai ter que se conhecer mais. Eu falei, tá bom. Eu digo, eita, homem bonito. Aí fomos lá para aquele lugarzinho reservado, cheguei lá. Aí entrei pro banheiro, tomei aquele banho, me perfumei com aqueles óleos caríssimos, né? Fiquei toda maravilhosa. Aí olhando pra ele, ele lá, tomando cerveja, sem banhar, eu já comecei a me encabular. Aí ele tirou a bota. Quando ele tirou a bota, subiu aquela carniça. Falei, moço, vamos banhar, que eu tô com calor. Mentindo, né? Porque eu tinha saído do banheiro aquela hora. Por que eu tava com calor? Era só pra não ser mal educada com o camarada. E ele, não quero banhar, não. Aí continuou tomando a cerveja. E aí, filho, ele veio me abraçar, né? Tirou a roupa. Quando esse homem tirou a roupa, subiu aquele fedor de cu. Cu misturado com cãibra. Rapaz, aí eu usei meu dote karatético. Aí, o meu 2 pés na boca do estômago desse cara. Esse cara caiu no chão, piscando, já com o olho merejando de água. Eu digo, eu te falei, Satanás, eu te chamei pra te banhar. Aí já fui logo arrumando minha roupa, botando na minha mochilinha velha, abri a porta e fui-se embora. Reza a lenda que ainda hoje ele disse que vai me matar. Eu digo, só se for de catinga de cu, filho de uma égua. Basta pra lá, bandido ruim. Ui, cancela. Pari com a tabaca peluda. Pari a minha primeira filha com a tabaca que parecia mais. É Rapunzel.
E eu não sabia, minha filha, que tinha de depilar tabaca para poder ir parir. Até então, porque ninguém nunca me explicou. Minha mãe não me explicava e eu achava que é assim. A filha, os 9 meses todinho, eu ia tirar ultrassom e a minha tabaca tava peludona. O médico nenhum reclamou, eu disse, então pra parir é normal. Meu marido amava fazer trancinha na tabaca. Ele gostava de fazer carinho, ele ficava tipo assim na minha cabeça, durante o dia na frente do povo, ele fazia carinho na minha cabeça. Durante a noite eu só dormia com as pernas abertas e ele assim na minha tabaca fazendo cafuné, né, nos pelinhos do meu cafuné, da minha tabaca, então eu gostava. Peguei a gravidez da minha filha Israela, que hoje tem 35 anos, né, e o que aconteceu? Me senti dor, fui pra maternidade, e quando eu chego lá, mulher, que aí vão fazer aquela peste daquele exame de toque, porque ela de toque não é nada. Olha a grossura do dedo da mulher. E não foi um dedo não, foi 2 dedos. Não se levante não. Ela, não, minha filha, não é assim não. Eu disse, sabe por que você tá falando isso, sua égua? Porque não é a sua... Se fosse a sua taca, que eu empurrasse meu dedo com a munheca, você não queria que eu lhe puxasse pra baixo. É porque elas são malvadas. Elas são carniceiras de taca. São. Aí eu já bati logo forró, logo nenhuma, bati logo a verdade. Eu disse era que a taca era minha, não era dela. E a outra, calma moça, a outra mais calminha, né, crente, calma moça. É que é assim mesmo, eu digo assim mesmo não, entender a sua pra furar. Aí trocaram, foi mais sensível, mulher, a outra. Entendeu? Se eu não tivesse reclamado, vamos pra mesa de parto. Aí quando chega na mesa de parto, a menina já nascendo, né? Aí a médica disse, por que essa nojenta não se depilou? Eu digo, ei, quem é que está chamando nojenta na mesa de parto? Ah, por que eu sou nojenta? Meus cabelos tá fedendo. Meus cabelos tá... Minha peruca tá incomodando você em quê? Ah, mas ninguém tem obrigação de pegar numa peluda. De quanta peluda você já pegou, sua criadora do job? E o povo, meu Deus, ela tá esculhambando com a médica Ângela. Ângela, uma peste. Viu? Vamos. Sai logo, menina. Vá, sai logo. Com a minha filha. A moça, peraí, moça, eu resolvo. Você não pode, porque a sua pressão pode subir e você ter pré-clamp, espera aí. E aí a médica, se ela continuar assim, eu não vou fazer o parto dela. Eu digo, vai, filha da peste, você vai fazer sim. E eu queria me levantar da cama. E a mulher, peraí, mulher, vamos resolver numa boa. Disse que foi pra me ajudar, minha filha. Não foi estojo, foi uma peste de um barbeador que ia de depilação de homem, de sem água, sem sabão. E tivup, eu digo, você, coisas minhas beiras devagar. Porque a peste dessas beiras, ela já foi sofrida, já foi grela arrancada, ela está dando pra ver, mulher, porque ela é assim, né? Eu digo, no mangue dela. Onde deu fé, sabe o que aconteceu? A filha do cabrunco da América começou, foi a rica minha presepada, porque ela disse que eu tinha problema mentais. Eu disse que problema mentais tinha do marido dela, pois é, e ela veio fazer e se tornou minha amiga, fez o parto, se tornou minha amiga, e ela kkk, pronto, eu fiquei amiga das médicas dentro de distância. Você vai embora mesmo? Vou. Que caiu um dinheiro lá na minha conta e eu ia mandar tudo pra você. Você tá achando que você vai me comprar? Que foi o pagamento do mês assim que caiu, eu já ia mandar pra sua conta já. Quanto? Tudinho que caiu. Tudo? E caiu também, que o patrão também já depositou o 13º junto com o pagamento, eu já ia mandar pra sua conta. Você vai embora. Sim. E teve uns outros dinheiro que caiu lá também. Uns outros dinheiro das... Eu fiz hora extra todos os dias, esse mês, né? Tá puxado, eu fiz. Aí caiu pagamento, 13º, e as horas extras, aí ainda teve. Os outros? Aí o que você acha de eu pegar assim, tudo, e mandar pra sua conta, né? Ah, calma, você tá nervosa? O que você acha? O que você acha da gente lá somar tudo pra ver quanto que deu? Pra ver quanto que deu, né? A gente soma tudinho assim, aí vê quanto que deu. Aí eu mando pra sua conta, mas aí nós guarda tudo. Pode deixar que eu levo pra lá, eu guardo tudo pra você. Eu mando pra você enquanto você já pega no celular. Aí você já vai mandando pra você e eu vou guardando as roupas. Cunhado me
convidou pro aniversário da mãe dela, mas falou pra mim que se eu fosse eu teria que fazer uma macarronada e levar. Falou que eu poderia fazer macarronada do jeito que eu quisesse. Topei, minha gente, por causa do meu marido, né? Senão ele teria que ir sozinho, eu fui junto com ele. Fiz a macarronada pra levar. Fiz a macarronada com salsicha e sardinha. Fiz a macarronada bem recheada, com bastante salsicha, sardinha à vontade. E levei pra casa da mãe da minha cunhada e do meu marido. Chegando lá, já tava o pessoal todo sentado lá na mesa. Fui lá onde a minha sogra tava, dei os parabéns pra ela. Entreguei minha cunhada a macarronada pra ela colocar na mesa. Ela já destampou a macarronada, subiu aquele cheiro maravilhoso. Quando sentamos lá no meio do pessoal, eu, meu marido, minha cunhada, todo mundo lá conversando, o pessoal começou a elogiar a macarronada, porque disse que tava com a cara muito boa, tava bem recheado e que o cheiro tava muito bom. E que já estavam doidos pra comer. E não elogiaram, gente, o tutu de feijão e o arroz da minha cunhada. Nessa hora eu vi que a minha cunhada ficou meio sem graça, mas eu não tinha nada a ver com isso, que era o pessoal que tava elogiando minha macarronada. Quando pensa que não, começou minha cunhada me colocar pra baixo. O único problema daquela macarronada que tu fez, cunhada, é porque ela tá com cheiro de peixe horrível na frente de todo mundo. Falei pra ela, não é horrível não, tá com cheiro de sardinha, porque a macarronada é de sardinha e salsicha. Aí que o povo elogiou mesmo, que adora macarrão com sardinha. Aí, minha gente, a minha cunhada ficou furiosa, começou a falar as coisas comigo sem pé e sem cabeça. Falei pra ela, o que tá acontecendo, cunhada? Ela virou e falou pra mim, mulher, tu não acha que tá na tua hora de ir embora, não? Falei pra ela, o almoço nem foi servido ainda, nem comi, trouxe macarronada, nem comi. Ela virou e falou pra mim, pode se botar daqui pra fora, que eu não tô aguentando tua presença, não. Falei pra ela, não tem problema não, cunhada, só que eu vou levar macarronada junto comigo. Ela falou pra mim, mas a panela de macarronada não sai daqui não, porque o meu irmão tá aqui, ele vai comer também, veio da casa dele. Falei pra ele, veio da casa dele, mas quem fez sou eu gastei, foi o meu dinheiro. Então eu vou levar ela assim, peguei minha gente a panela de macarronada, virei as costas e andando, deixei o povo lá pra comer só tutu de feijão e arroz, e a minha cunhada ficou furiosa, cuspindo marimbondo, e o problema é dela. Meu perfil oficial é Breni Lari. Minha melhor amiga me disse que não me queria no casamento dela porque eu era muito bonita e chamaria mais atenção que ela. Eu conheci essa minha amiga quando eu comecei a estudar na 3ª série. Até então, eu nunca tive amigas, porque os meus pais, o meu pai, na verdade, ele trabalhava viajando de cidade em cidade. Então a gente sempre estava morando em uma cidade nova, a gente nunca ficava muito tempo em uma mesma cidade. Então com isso acabava dificultando eu construir amizades. Até que quando eu estava com 9 anos, o meu pai recebeu uma proposta de emprego muito boa na cidade onde a gente mora hoje. Então ele parou com aquele trabalho de estar sempre viajando e a gente passou a morar fixamente onde a gente mora hoje. E quando eu iniciei no ano letivo, na 3ª série, na escola, eu conheci essa minha amiga. E mesmo novinha, com 9 anos de idade, eu já era considerada muito bonita. As pessoas sempre diziam que eu era muito bonita. E quando eu comecei nessa nova escola, isso foi motivo de muita picuinha na escola, sabe? As meninas começaram a criar muita intriga, porque me achavam bonita, acho que achavam que eu era uma ameaça de certa forma. Sabe aquela picuinha de escola? Quando você é bonita, sempre tem uma turminha pra implicar com você? Então, e apesar de eu sempre ouvir que eu era muito bonita, eu sempre fui muito tímida, muito vergonhosa, sabe? E essa minha amiga, desde o primeiro dia de aula, ela foi muito simpática comigo. Ela realmente demonstrou que queria ser minha amiga. E conforme a gente foi tendo ali aquela convivência na escola, a gente foi percebendo que a gente tinha muitos gostos em comum, sabe? A gente acabou se tornando unha e carne. A gente passou a ficar tão grudada que até os nossos pais acabaram se tornando amigos. Os anos foram se passando e a gente sempre esteve ali presente nos momentos importantes uma da vida da outra. Tanto é que quando eu me casei, essa minha melhor amiga, ela foi madrinha do meu casamento. Então, quando ela anunciou que iria se casar, eu, obviamente, achei que ela iria me convidar pra ser madrinha. O que não foi o caso. Eu confesso pra vocês que eu fiquei muito sentida quando eu percebi que eu não seria madrinha do casamento, mas tudo bem. O importante era que ela tivesse cercada de pessoas que ela gostasse. E também que eu estaria ali naquele momento tão especial da vida dela, fazendo parte daquele momento. Quando ela começou a organização do casamento dela, ela me ligou chorando, desesperada, falando assim, que achava que não conseguiria fazer uma recepção pros convidados, porque o orçamento deles estava muito apertado e ela não conseguiria pagar um buffet. A gente passou um bom tempo ali conversando, eu consolando ela, e no fim eu falei pra ela que ela não precisava se preocupar, que esse seria o meu presente de casamento pra ela. Eu daria o buffet da festa de casamento dela. Na época, ela me agradeceu muito, ficou super feliz, me disse que eu era a melhor amiga do mundo, que eu não precisava fazer isso, mas eu disse que sim, que eu faria, que eu fazia questão de pagar esse buffet como presente de casamento pra ela, já que ela era minha melhor amiga, eu fazia questão de dar o buffet de casamento pra ela. Eu deixei ela escolher tudo conforme ela queria e só pedi pra ela depois me passar o contato pra mim realizar o pagamento do buffet. Minha irmã disse que ninguém nunca sairia comigo, então ela chorou quando fiquei noiva antes dela. Minha irmã mais velha passou toda a minha infância me lembrando que eu era a feia. Começou pequeno. Ela arrumava meu cabelo antes da escola, depois o bagunçava bem antes de sairmos. Nos jantares em família, ela me interrompia sempre que eu falava. No ensino médio, ela havia aperfeiçoado a arte do elogio falso. Essa roupa é tão corajosa, você realmente está assumindo esse visual peculiar. Mamãe nunca intervinha. Ela tratava minha irmã como uma flor delicada e a mim como um cacto que podia sobreviver ao abandono. Quando fiz 16 anos, minha irmã me chamou para o que ela chamou de verificação da realidade. Escuta, alguém tem que te dizer isso. Você não é bonita como eu. Vai ter que trabalhar muito duro se quiser que alguém saia com você. Talvez foque em ser engraçada ou inteligente. Acreditei nela por anos. Acreditei nela. Desenvolvi a personalidade de alguém que achava ter sorte de ser incluída. Ria alto demais de piadas que não eram engraçadas. Ficava quieta quando tinha opiniões. Me fazia pequena. Minha irmã colecionava namorados como troféus. Estava noiva 2 vezes aos 23 anos, terminando ambas quando alguém melhor aparecia. Depois do segundo noivado quebrado, mamãe fez uma festa de consolação para ela e comprou uma pulseira de diamante. Eu tinha acabado de fazer 24 anos. Trabalhava numa clínica veterinária e morava com 2 colegas de quarto. Minha irmã havia se mudado de volta para casa, passando
passando a maioria dos dias no sofá, rolando pelas redes sociais dos ex. Foi então que conheci Oliver na clínica. Ele trouxe uma gata de 3 patas que havia resgatado de um estacionamento. A gata estava apavorada, sibilando para tudo. Oliver simplesmente se sentou no chão, falando suavemente com ela até ela se acalmar. Quando pediu meu número, assumi que precisava de conselhos sobre cuidados com animais. Nosso primeiro encontro durou 6 horas. Esperei que ele percebesse seu erro, que visse o que minha irmã sempre viu. Em vez disso, continuou ligando. Não contei à minha família por 4 meses. Quando finalmente mencionei que estava saindo com alguém, minha irmã mal olhou do telefone. Que bom, não se apegue demais. 6 meses depois, Oliver me pediu em casamento no abrigo de animais onde fazíamos trabalho voluntário juntos. Ele arranjou para que todos os cachorros usassem gravatas borboleta pequenas. Liguei para meus pais do estacionamento, ainda chorando lágrimas de felicidade. Mamãe me colocou no viva voz. Minha irmã estava lá. Estou noiva, disse. Silêncio. Depois a voz da minha irmã, áspera e incrédula. Você está noiva? Quando cheguei em casa naquela noite, minha irmã estava sentada nos degraus do meu apartamento. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Como você fez? Perguntou, voz quebrando. Encontrar alguém que realmente quer se casar com você. Tentei tanto. Eu sou a bonita. Eu deveria me casar primeiro. Olhei para ela. A mulher que passou 24 anos me convencendo de que eu não valia nada, estava chorando porque encontrei felicidade. Você não é a bonita, disse baixinho. Você é só a má que convenceu todo mundo de que era. Ela começou a soluçar mais forte. Isso não é justo. Estava tentando te ajudar. Não, disse. Você estava tentando se sentir melhor, fazendo eu me sentir pior. Entrei e tranquei a porta. Minha irmã apareceu na festa de noivado vestindo branco. Chorou durante o brinde. Encurralou Oliver na cozinha e disse que eu sempre tive ciúmes dela. Oliver me encontrou depois. Sua irmã acabou de me avisar que você é difícil. Ele sorriu. Disse a ela que estava contando com isso. O casamento foi pequeno e perfeito. Meus pais vieram, mas saíram cedo. Minha irmã não apareceu. 2 semanas depois, minha irmã mandou uma mensagem longa. Estava fazendo terapia. Estava arrependida. Queria fazer parte da minha vida novamente. Li 2 vezes. Depois guardei meu telefone. Oliver me trouxe chá. Tudo bem? Estou, disse. Pela primeira vez na minha vida, realmente estou. Nunca respondi a mensagem dela. Meu filho de 14 anos chegou chorando em casa, desesperado, falando que ele tinha sido reprovado pela professora dele de matemática. E que quando ele foi questionar a professora falou pra ele: pergunta pro seu pai. Como assim? Gente, na hora já me passou várias coisas na cabeça. O que eu acho mais engraçado é que a pessoa estuda anos pra poder ter uma profissão, pra poder se formar, pra poder ter ali uma estabilidade e simplesmente acaba com a carreira ou acha que nada pode acontecer e aí arrisca a sua carreira por causa de um macho. Um macho nenhum vale um negócio desse. Pode ser o bam, amor. Ele não vale a tua carreira. E aí, beleza. Eu já tava estranhando, porque o meu filho, ele era levado pra escola pelo pai dele, né? Porque a gente mora um pouquinho longe da escola. Eu sou casada, já tenho 20 anos, temos um filho. E era sempre ele que levava nosso filho pra escola. E aí, do nada, ele perguntou pra mim se eu não poderia passar a fazer isso. Levar o meu filho na escola, nosso filho. Eu achei estranho, porque ele levava há anos e ele nunca me pediu isso. Nosso filho estudava na mesma escola. E aí ele também perguntou se eu poderia ir nas reuniões, porque ele estava ocupado. Enfim, ele me inventou um monte de desculpa, sendo que sempre era o meu marido que cuidava dessa parte, sabe? Eu cuidava mais das partes administrativas. A gente dividia. Ele basicamente pediu pra poder trocar. Eu achei um pouco estranho, mas como era sempre ele que fazia, eu falei, vai ver, ele tá, né, quer trocar, ou tá realmente ocupado no trabalho. Meu marido tinha uma empresa, não sei o quê. Mas ele era o dono da empresa. Eu trabalhava num escritório, ele era dono da empresa. Por ele ser dono da empresa, ele conseguia fazer o horário dele. Por isso que a gente dividia dessa forma. Mas eu falei que tudo bem, a gente fez todo um reajuste. Perguntei pra ele se era muito importante. Ele falou que era muito importante. A gente fez todo um reajuste e eu passei a levar o nosso filho na escola. Dá o nome dele fictício aqui de Enzo. Um belo dia, estava meu marido no trabalho, eu já tinha chegado em casa. Meu filho, era final do ano, meu filho chegou chorando muito, pedindo desculpa, dizendo que ele tinha sido reprovado. E assim, eu nunca fui uma mãe de ficar pegando no pé dele. Eu ensinei o meu filho que ele tinha que estudar, que ele tinha que ter a responsabilidade dele e que aquilo ali era a única coisa que ele fazia. Então ele tinha que, ele mesmo, administrar as notas dele, as coisas dele. Eu olhava ali o boletim e tal. Sabia que ele não estava indo muito bem em matemática, mas ele estava estudando muito. E aí ele falou, mãe, eu estudei tanto, eu sabia tudo, eu fiz a prova tão tranquilo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, que não sei o quê. E chorando, eu, calma, falando que tinha sido reprovado. E eu falando pra ele, filho, se você foi reprovado, tudo bem, a gente vai dar um jeito, mas o que foi? Por que você tá chorando tanto? E ele falando que não tava entendendo, o que tava acontecendo. Aí, segundo ele foi falar com a professora, porque a professora nem sequer corrigiu a prova dele. Ele entregou a prova, segundo ele, a professora só deu 0 e falou reprovado na cara dele e na frente de todo mundo lá que tava fazendo a segunda chamada lá de reprovação. Não entendi direito o que ele explicou. E aí diz ele que a professora só virou pra ele e falou, ele perguntou, mas por que a senhora nem corrigiu minha prova? A senhora nem olhou minha prova? Como se eu tô reprovado? E aí ela virou pro meu filho e falou assim, pergunta pro seu pai.
A filha do meu marido tem 13 anos, mas só vivia nas farras, no show e nas gandaias. Quando ela vinha aqui pra casa, eu avisava o pai dela que aquilo era errado. Uma menina de menor sair pras festas e chegar a hora que queria. E ele dizia que eu não me metesse, que a filha era dele e não minha. E como eu não tinha filho, eu não tinha direito de abrir o bico. Pois pouco mais de um mês, a bicha apareceu aqui prenha, com a barriga na boca. A mãe dela botou ela pra fora de casa e meu marido achou de trazer a filha dele pra aqui. Meu perfil oficial é Casinha da Mica. Quando foi ontem, me chamou pra conversar, dizendo que era pra mim sair do meu serviço, pra acompanhar a filha dele nos postos de saúde, nas consultas, porque ela é de menor. Eu falei pra ele como é a história, meu irmão, de jeito nenhum. E na hora da sua filha tá no bem bom, ela não pensou que era de menor. Agora ela que cria responsabilidade outra, o pai é você. E ela tem mãe viva. E eu não vou tá fazendo papel de mãe de seu ninguém, que você disse que eu não era mãe dela. Então pronto, vai se danar pra lá. Já tem uma semana que ele não fala comigo. Diga aí, meu povo, vocês acham que eu tenho que sair do meu trabalho pra tomar conta da minha enteada adolescente? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver meus seguidores engajando nesse vídeo. Sou do estado da Bahia. E meu nome é Casinha da Mica em todas as plataformas digitais. Tchau, tchau. Um abraço. Meu marido contou para minha sogra em coreano que engravidou minha melhor amiga, mas eles não sabiam que eu era fluente. Eu nunca pensei que minha obsessão por dramas coreanos destruiria meu casamento ou talvez tenha me salvado. Ainda não tenho certeza qual dos dois. Começou de forma inócua. Eu estava em casa doente do trabalho, navegando pelos serviços de streaming, quando me deparei com este drama coreano sobre um promotor e uma advogada de defesa. Disse a mim mesma que assistiria a um episódio. 6 horas depois, terminei metade da temporada. Fiquei viciada. Por 2 anos, mantive isso em segredo. Parecia embaraçoso de alguma forma, como um prazer culposo que eu não conseguia explicar. Meu marido, Jake, chegava em casa e me encontrava assistindo a documentários ou programas de culinária, sem nunca saber que eu estava maratonando dramas românticos de seu. Aprendi coreano, primeiro através das legendas, depois me peguei pegando frases, entendendo conversas. Eventualmente comecei a fazer aulas online tarde da noite, quando Jake estava dormindo, praticando a pronúncia com fones de ouvido. Nunca contei a ninguém, nem a Jake, nem a minha melhor amiga, nem mesmo a minha irmã. Era meu mundo particular, minha fuga da monotonia do direito corporativo e das sutis decepções de um casamento de 7 anos que se tornou mais rotina do que romance. Então, os pais dele vieram de Seattle para o fim de semana. A mãe de Jake nunca se afeiçoou muito a mim, embora mantivesse uma fachada educada. O pai dele era mais gentil, mais quieto. Tínhamos acabado de jantar e eu estava tirando os pratos quando os ouvi mudar para coreano na sala de estar, falando daquele jeito fácil que as pessoas fazem quando pensam que estão em um espaço seguro. Então você finalmente conseguiu o que queria? Perguntou a mãe dele. Sua voz tinha aquele tom particular que as mães usam quando estão preocupadas, mas tentando não demonstrar. A resposta de Jake fez minhas mãos pararem de se mover. Sim, ela está grávida de 8. O prato que eu segurava quase escorregou. Segurei-o com mais força, forçando-me a continuar colocando na lava-louças. E Vera não suspeita de nada? Pressionou a mãe dele. Nada, ela não tem ideia. A voz do pai dele estava preocupada. Esta situação com a amiga dela é delicada. Eu tenho tudo sob controle, disse Jake com a confiança de alguém que pensava ter coberto todos os ângulos. Ela nunca vai descobrir. Fechei a lava-louças o mais silenciosamente possível, embora o som forte nos meus ouvidos fizesse tudo parecer distante e abafado. Meu reflexo na janela da cozinha me encarava de volta, pálido e estranho. 8 semanas. A amiga dela. Nunca descobrir. Voltei para a sala de estar com um sorriso que pratiquei 1000 vezes em depoimentos judiciais. Alguém quer café? Jake ergueu os olhos completamente relaxado. Seria ótimo, querida. Os olhos da mãe dele encontraram os meus por apenas um segundo, procurando por qualquer sinal de que eu tivesse entendido. Mantive minha expressão agradável, vazia. Fiz café com mãos que de alguma forma não tremeram. Servi com um sorriso firme. Conversei sobre o voo deles, sobre o jogo de golfe do pai de Jake, sobre nada que importasse. Quando eles foram embora na manhã seguinte, abracei a mãe dele e agradeci pela visita. E ela me segurou por uma fração de segundo a mais do que o necessário, como se tentasse decidir se dizia algo. Depois que eles foram embora, Jake me puxou para seus braços. Correu tudo bem, mas realmente tinha pensado.